O Congresso Nacional deve intensificar os trabalhos após o feriado de Carnaval. E na pauta estão previstas oitivas de Daniel Vorcaro, a CPI do crime organizado. Vão se votar vários requerimentos também sobre a fraude, possíveis fraudes do Banco Master. E para falar sobre esses próximos passos, vamos receber no Jornal da Manhã o cientista político e professor da ESPM, Fábio Andrade. Fábio, bom dia, bem-vindo ao Jornal da Manhã. Bom dia, Márcia. Bom dia, Nonato. Bom dia, telespectadores. Vamos discutir o Brasil pós-carnaval, né? Pois é, e o Brasil não para, Não é para amadores. Fábio, como é que a gente enxerga, então, esses desdobramentos do Banco Master, da situação do Vorcaro? Você acredita que ele vai comparecer para prestar depoimento nessas CPIs? É um tema que é de interesse nacional. A maioria dos telespectadores e das pessoas digamos, comuns, que acompanham o noticiário de Brasília, tem todo o interesse de uma investigação mais profunda relativo ao caso do Banco Master, seja pela sua, pela proximidade do dono do banco com diferentes esferas de poder, e aí de forma indiscriminada. Então, o que já há de elementos de investigação, seja ela de tom policial, seja pelo trabalho feito pela imprensa, nos mostra que o ex-presidente, dono do Banco Master, quis montar uma rede de apoio contando com políticos que vão da esquerda até a extrema-direita. Ponto. Então, é indiscriminado. E fiz esse preâmbulo, Márcia, porque, dado o amplo espectro de atores que o Daniel Vorcaro conseguiu, alguns diretamente, outras de maneira indireta, se aproximar, faz com que, a despeito de ser um assunto de interesse nacional, eu tenha pouca confiança que o Congresso vá aprovar uma convocação mais definitiva, As negociações devem, dado o número de envolvidos, as negociações devem ser muito duras e efetivamente, e até pela própria presença de políticos que são chamados do Centrão, terem notório envolvimento, eu não sou otimista. Eu acredito que a gente não deva ver uma mobilização significativa por parte do Congresso Nacional para ajudar em esclarecimentos no caso do Banco Master. O professor Fábio, há muita expectativa também em torno de outros temas, PEC da segurança, escala 6x1, o acordo Brasil... aliás, Mercosul e União Europeia, que o Parlamento Brasileiro também precisa apreciar, e a gente está num ano eleitoral. Daqui a pouco a gente tem os candidatos sendo mais expostos, aqueles que estão em cargos públicos vão se desligando para se candidatarem também a partir do mês de março. Dá tempo da gente ter essa expectativa de votação de tantos temas assim? E eu pergunto isso até pelo histórico de votação que a gente acompanha no Congresso. Aí vai depender muito dos interesses colocados. O Hugo Mota já notificou que essas duas PECs, a PEC que está centralizada, a PEC número 8 de 2025, da deputada Érica Hilton, que orienta a redução da jornada de trabalho, saída de 6x1 para 5x2, só pode ser feito o projeto de emenda constitucional que demanda 2/3 de aprovação 2 vezes na Câmara e 1 vez no Senado. E a própria PEC 18, me foge agora o autor, que é a PEC da criação do Sistema Único de Segurança Pública, que integraria mais segurança pública do governo, os processos de inteligência do governo federal com as inteligências dos governos estaduais, redefiniria obrigações e troca de inteligência e recursos. Pelo próprio formato da PEC, Nonato e Márcia, eles demandam uma alta mobilização. Então, eu diria o seguinte, existe a possibilidade de ser aprovado? Sim, e vai depender muito, de fato, qual que vai ser o sinal que ambas as casas querem dar para a população antes da eleição. Há um conflito,
mas a gente, pelo menos o que as pesquisas de opinião sobre o tema mostram, e um pouco do clamor popular, é que há um interesse muito grande da sociedade brasileira na alteração da jornada de trabalho, embora haja basicamente também estudos do próprio IPEA e uma mobilização por parte dos setores empresariais que, se não vão se posicionar completamente contrário, estão fazendo questão de deixar claro quais são os potenciais efeitos negativos. Então, é possível ser votado. Agora, entre ser votado e ser aprovado há uma distância. Aí é preciso ver efetivamente quais são os objetivos, não só do Hugo Mota, mas da classe política envolvida. Me parece que talvez o que emperre mais seria a PEC do fim da jornada de trabalho, porque não aprovar poderia, num ano eleitoral, gerar uma imagem muito ruim de um Congresso ainda mais desconectado dos anseios populares. Já vai passar um pouco esse recado e essa imagem em virtude de estar cozinhando em banho-maria, para falar o português mais simples, as investigações relativas a Daniel Vorcaro que aparecem aí na tela. Se por um acaso, além disso, o Congresso colocar para votar a PEC relativa ao fim da jornada de trabalho e não tiver quórum, a mensagem vai ser muito negativa. Então, aí nesse cenário, para essas duas PECs, eu acredito que tem um cálculo difícil. Sou otimista, mas não otimista de serem, digamos, de acreditar que vão fazer o melhor. Eu acho que os políticos vão fazer o que eles sempre fazem. Vão fazer cálculo e vão ver qual que é o impacto disso nas suas eleições. E aí eles vão pensar, ter um projeto que tem apoio popular, e nós não perdemos a oportunidade de aprová-lo em ano eleitoral, pode ser muito ruim para a gente. O prazo é apertado, são duas votações que demandam presença para aprovação, não só de 2/3, mas uma presença quase que massiva nas duas casas, mas tem o custo de não aprovar, tem o custo de se colocar contrário. Então, eu acredito que essa pressão, no sentido de não querer ser visto ainda mais como descolado da vontade popular no primeiro semestre de um ano eleitoral, cria um fator favorável para a aprovação, sobretudo da PEC relativa à jornada de trabalho. A PEC da segurança pública, aí ela já é mais complicada de ser aprovada. Professor, além de tudo isso que você já explicou, todo mundo quer ser pai de filho bonito, né? Ainda existe uma disputa por essa questão da jornada, dessa PEC, né? Da jornada 6x1, né? De acabar com essa jornada. Tem o lado da oposição que fez um texto e tem o governo que quer outro texto. Aí entra nessa disputa muito mais eleitoral do que em benefício do povo, né? Digamos assim, eu tenho uma parte da minha formação como economista, então não dá para negar que existem custos, né? Basicamente, você mexer na composição da hora de trabalho vai criar um custo adicional para a classe patronal. Isso não tem como escapar. Ponto. Só que também há uma distância pelo outro lado. Dizer que há um custo adicional não é basicamente um fator que, então, há um custo, então não se vote essa situação. Continuemos com essas jornadas de trabalho que, de fato, são muito prejudiciais para quem está colocado, sobretudo do ponto de vista de tentar manter alguma saúde mental e mesmo a vida em família, né? Então, o que pode acontecer, Márcio Nonato, mas aí o tempo é uma variável que joga contra. O projeto da Erika Hilton tem algumas características. Tem o projeto do deputado Reginaldo, que ele é um pouquinho mais flexível, apesar do Reginaldo ser do PT, ou seja, a base do governo, e a oposição começa agora a apresentar as suas frentes. É provável, uma vez que importante, em votações de PEC, é inadmissível fazer o tal do pendulicário. O projeto de PEC ele tem que ser votado com o texto tal qual ele está. Então, é provável que nós vejamos, pós-carnaval, algumas negociações para que surja um terceiro texto que trate da jornada do fim da jornada de trabalho, com uma redução gradual, não a ser implementada automaticamente, mas distribuída ao longo de 4 ou 5 anos, e que preveja algumas medidas compensatórias para os diferentes setores econômicos, em especial os de pequena e média empresa.
eu avalio que é esse o caminho que a gente deve observar, e esse é o caminho que vai fazer com que os políticos se sintam confortáveis de aprovar uma medida que tem apoio popular, mas sem criar rusgas e sem efetivamente criar problemas para o futuro para os geradores de emprego. A gente agradece, então, a participação do cientista político e professor da ISPM, Fábio Andrade. Márcia, Nonato, prazer ter falado com vocês, espero ter ajudado a compreender essas questões. Bom domingo e bom carnaval para todos. Para você também.